Olá, meu povo, minha pova! Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos para o texto 2, vamos falar sobre o texto expositivo. Vamos lá? Então, olha ali, você vai ler um texto expositivo. Foi escrito por um aluno de 9 anos com base em uma pesquisa na internet. Como nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Antes das estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem um nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. E aí nós temos as fontes que ele usou, foi do observatório da UFMG e da UFRJ. Foi o Felipe Bogás Notari, de 9 anos. Olha lá que bonitinho, né, gente? E aí você vai sublinhar no texto as palavras que você não conhece. Vai procurar o significado delas no dicionário e sem preguiça, ok? Isso é importante. E quais delas você gostaria de usar em seus textos? Quais dessas que você não conhece, você falou, pô, essa palavra seria bacana para usar em um dos meus textos um dia, hein? Você vai escrever qual delas. Vamos para a próxima página, página 47. E essa parte por dentro do texto nós vamos conversar. Vamos conversar com que propósito um leitor vai ler esse texto. O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? E, na sua opinião, ele atingiu o objetivo? E como nós começamos a falar sobre o texto expositivo, eu vou trazer para vocês um pouco sobre ele. Olha lá. Ele deve ter um título e ele é composto de 3 partes. Primeira parte, eles têm uma introdução. É a parte que você vai apresentar o tema, a ideia principal, tá bem? Você vai colocar nessa introdução sobre o que você vai falar no seu texto, tá bem? Segunda parte é o desenvolvimento. Nessa parte, você amplia o tema. Como assim, tia Lia? É nessa parte que você vai falar mais sobre o tema que você falou lá na introdução que você falaria. Então, é um modo de organizar as informações e apresentá-las em sequência, que pode ser marcado por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Você vai falar um pouco mais sobre o que você falou lá na introdução, tá certo? E, por fim, nós temos a conclusão. A conclusão, ela retoma e encerra a ideia principal. Como assim, tia Lia? Vamos dizer que eu estivesse falando... Vou dar um exemplo aqui do texto. Ó. Como nascem as estrelas? É o título. Você gostaria de saber como isso acontece? Aí ele está falando um pouquinho sobre o que ele vai falar sobre esse texto na introdução. No final, ele acaba falando. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Ele falou sobre todo o processo da estrela e no final ele encerrou falando. Nesse momento é que nasce a estrela. Por quê? Qual foi a pergunta que ele trouxe na introdução? Você gostaria de saber como isso acontece? Como nasce uma estrela? E aí, no desenvolvimento, ele falou tudo que ele tinha que falar sobre a introdução, sobre como nasce a estrela, o processo todo. E no final, ele falou, nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Pronto, você agora já sabe como nasce uma estrela. Ele fez uma pergunta na introdução e ele respondeu essa pergunta na conclusão. Tá certo? Número 2. Qual é o tema do texto Como Nascem as Estrelas? Qual é o tema? Sobre o que esse texto está falando? Número 3. Qual é a principal informação da introdução? A principal. Na introdução, ele fala sobre o processo de formação das estrelas, que é lento. Ele fala que antes de nascer as estrelas são nebulosas. Ele fala que as nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar. Qual é a principal informação que a gente tem lá na introdução? Dessas 3 aí. Número 4. Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Lembrando que parágrafo é onde tem aquele espaço. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
logo ali na introdução, deixa a tia Lia mostrar aqui. Estão vendo aqui? Esse espaço aqui, ó. Esse espaço que tem aqui, até o você, tá vendo? Que é diferente do de baixo, olha só. O de baixo começa logo na linha. O você aqui, ó, tem um espaço até começar. Esse espaço aqui nós chamamos de parágrafo, tá bem? Então aqui, ó, tem o parágrafo da introdução, tem o parágrafo, ó, segundo parágrafo, e nós temos, ó, o último parágrafo. Estão vendo isso? Então, o que o livro está querendo saber é em qual parágrafo do texto eu tenho um tema desenvolvido. Eu estou falando mais sobre o tema. Qual é o parágrafo? É no primeiro, no segundo ou no terceiro? E circule nesse parágrafo as expressões que indicam uma sequência. Primeiro isso acontece, depois isso acontece. Finalmente, vai circular essas expressões lá no texto, tá bem? Número 5. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? A formação de uma estrela depende de vários fatores. Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer? Ou tudo começa com a condensação de uma nebulosa? Qual dessas 3 frases poderia substituir, eu poderia trocar lá na conclusão do texto que nós acabamos de ler? Você vai colocar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Pessoal, deixa eu ver, mas eu acho que é só isso, eu acabei. Eu espero que vocês tenham, ó, não acabei não, tia Lia tá lelé. E tia Lia tá lelé mesmo. Às vezes a tia Lia fica um pouco, tá, gente? É muita coisa na cabeça da tia Lia. Tem o número 6 ainda. Na número 6, tem que completar o esquema com as principais informações de cada parte do texto. Então, vai ver lá o texto e vai colocar o título, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, você vai completar com as principais informações, não é para inventar. Você vai ler lá no texto, você vai ver quais são as principais informações que tem no título, vai escrever. Quais são as principais informações que tem na introdução? Quais são as principais informações que tem no desenvolvimento? Ó, o livro já deu uma diquinha aqui, ó. Só vai preencher 2 partes só do desenvolvimento. E quais são as principais informações que tem na conclusão, tá bem? Na número 7, vocês vão observar as fotos e vão numerar as fotos de acordo com a ordem em que as informações são apresentadas no texto. Então, o que acontece primeiro, o que acontece segundo, o que acontece em terceiro? Lá no texto. De acordo com o texto, é isso aqui que acontece primeiro? Ou é isso aqui? Ou é isso aqui? E segundo, qual delas acontece em segundo? Qual delas é a última a acontecer? É assim que você vai botar, vai numerar. Letra B. Complete as frases relacionando a numeração das fotos às partes do texto. A foto 1 ilustra a estrela não sei o que, não sei o que. A foto 2 ilustra que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a foto 3 ilustra que isso aqui está acontecendo. Vai me falar o que é. Página 49. Número 8. Vai completar o diagrama com as palavras que correspondem aos números do texto. Antes de nascer uma... Aí tem que botar na 1. Antes de nascer uma... Tananana, é uma grande... Aí preenche aqui na 2. Tananana. De gás. E... Tananana na 3. Tananana na 4. Que recebe o nome de... Tananana na 5. Vai preencher aqui. Número 9. Em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Foi numa enciclopédia, foi no livro de ciências, foi em site da internet ou foi em revistas especializadas? A Lia mostrou lá. Aquilo lá é o quê? Como é possível saber isso? Letra B. Com a ajuda do professor, observe as fontes usadas por Felipe. Então, essa parte vocês não vão fazer. Essa parte vocês vão fazer com a tia Lia, tá? E na letra C, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês consideram fontes não confiáveis. Não confie nessa fonte para botar no meu trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, olha lá no nosso quadrinho amarelo, tá falando que o texto expositivo, ele é escrito com base em informações obtidas de fontes, como, por exemplo, a internet, os livros, as enciclopédias, as revistas, ou mesmo depoimento de especialistas, pessoas que são especialistas naquela área do que você está escrevendo.
É importante que essas fontes sejam confiáveis, com informações cientificamente comprovadas, pois assim você garante que o seu texto não apresente erros ou informações falsas. Então, você tem que saber se a fonte que você está recorrendo para você ter aquela informação e botar no seu texto, se ela é confiável ou não. Nós vamos falar um pouquinho na nossa aula, tá certo? Sobre fontes confiáveis e não confiáveis. Ele vai mostrar algumas para vocês. Então, espero que tenham entendido. Um beijo e um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!